10, tema Descansando, como Deus descansou, parte 2. Vamos à leitura do texto sagrado, amém? Diz assim a palavra de Deus com temor e tremor: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Que bom, Senhor, é estarmos aqui reunidos na fé em Cristo Jesus. Fé, essa, Pai, tão linda e maravilhosa, o dom da fé. Graça mediante a fé, nós somos salvos. Essa fé produz em nós grandes coisas, meu Pai. Produz amor, produz santidade, produz diligência na defesa do Evangelho, produz, aleluia, amor ao próximo. Tantas coisas, ó Pai, aleluia, que a fé, o dom de Deus, produz em nós, os teus filhos. Somente a fé é suficiente para a nossa justificação. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa fé produz em nós diligência, santo temor, vontade verdadeira de agradar a Deus em todos os nossos caminhos. Que isso seja o norte da nossa vida. Viver uma vida, não mais nós, mas Cristo em nós, como o apóstolo Paulo falou. Uma vida que agrade a Deus, uma vida voltada para Deus e para a sua vontade, assim como Cristo o fez quando caminhou neste mundo amaldiçoado. Ó Pai querido, Pai amado, fala conosco, fortalece a nossa fé e nos guia pelo caminho correto, caminho apertado, ou seja, Cristo. Em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos. Nos carrega, Senhor, nos guia, aleluia, pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, pela porta estreita, que é essa que conduz à salvação. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada. Enche-nos, ó Pai, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, se o Deus vivo descansou, e ele descansou ao sétimo dia, o seu povo eleito também descansará. Amém? Não é à toa que o último versículo fala de semelhança, amém? Ou de conformidade. Versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Amém? O povo eleito descansará. O Criador se contentou e achou bom tudo que criou até o sexto dia, e no sétimo descansou. Nós devemos nos contentar como ele se contentou, com a carreira que nos foi proposta nesse mundo, determinada por Deus, e cada um de nós nesse mundo, a cada um de nós nesse mundo de trevas. Então, um dos contentamentos nossos é o quê? Qual é a carreira que Deus nos propôs? Amém? Alguns aqui trabalham em hospital, outros na área de logística, um é pastor, outros almejam pastorado, amém? Alguns irmãos que não vieram hoje são donas de casa, outras cabeleireiras, amém? Qual é o propósito? Qual é a carreira? Eu devo me contentar, amém? Crer que Deus, aleluia, propôs aquilo que é bom para mim, porque tudo sucede para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Da mesma forma, e isso é lindo, Jesus Cristo, o Deus Filho,
descansou nos braços de seu Pai, ao completar a vontade do Pai na salvação dos seus eleitos. Isso é maravilhoso. Abre lá em João. Então, Deus Pai, né, ou Deus Triuno, na criação de tudo descansou, amém? E podemos atribuir ao Pai especificamente, né? Como o credo apostólico fala: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amém? Né? Mas Cristo também descansou, amém, nos braços de seu Pai, porque os dois são um. Então os dois têm o mesmo trabalhar, amém? Ao completar a vontade do Pai na salvação dos seus eleitos. João 19, 28 e 30. Evangelho de João. Devemos aprender com Cristo, descansar em Deus também, nos braços do nosso Pai. João 19, 28 e 30. Amém? Jesus fala bem assim. Amém? 18, 19, João 19, 30. Amém? 28, na verdade, 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, para a salvação do seu povo, para se cumprir as Escrituras, né? Como diz o texto, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. 29 fala: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e fixaram num caniço de isopo. Já chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, ou seja, tudo se completou. Toda a Escritura se cumpriu. Tetelestai, tudo para a salvação dos eleitos está pronto. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Agora, interessante e maravilhoso são os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles se completam. Aqui diz que Jesus rendeu o Espírito, não é? Ele se entregou. Não foi a morte que foi lá e tomou o Espírito dele. Amém? Aliás, a morte morreu, como diz o escritor, amém? A morte da morte na morte de Cristo, amém? Ele que deu o seu Espírito, ele que rendeu, ele só morreu quando ele quis, amém? Quando se completou tudo, consumado, amém? Mas ele rendeu o Espírito a quem? Isso que é maravilhoso. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46 diz bem assim, amém? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Ou seja, Jesus descansou nos braços do seu Pai, logo após ter completado a vontade perfeita. Da mesma forma que Deus criou um mundo perfeito, o Pai criou um mundo perfeito e descansou, Cristo, ao perfeitamente garantir a salvação do seu povo, amém? Sua obra perfeita descansou, como seu Pai descansou nos braços do seu Pai. Como Jesus descansou, nós devemos descansar nos braços de Deus em relação a tudo nesta vida, mas especialmente devemos descansar, ou seja, confiar totalmente na salvação que Deus, nosso Pai, em Jesus nos concedeu mediante a fé. Nos contentar, descansar totalmente na pessoa e obra de Cristo, que com todo mérito e de maneira perfeita garantiu para nós a vida eterna, prometida ao povo de Deus desde a queda de Adão. Irmãos, não devemos buscar como loucos acrescentar mais nada a Cristo. Bastante para mim, não foi o que a gente cantou aqui? Nada. Não devemos acrescentar como loucos, como nécios, como ignorantes, nada a Cristo e a sua obra, como fazem os pagãos, ou como fazem os arminianos sinergistas. Isso é um grande erro e heresia. Mas sim, graciosamente e de coração contrito, fazer por onde ser grato ao nosso Deus pela salvação que já nos é garantida. Abre lá em Efésios, capítulo de número 1. A Escritura Sagrada nunca vai falar de obras ou de vida piedosa no sentido que ela nos conduz à salvação, mas que ela é o princípio de todo aquele que é salvo. Efésios, capítulo de número 1, capítulo de número 4, versículo
versículo de número 1, Efésios 4, 1, diz assim: rogo-vos, irmãos, amém? Pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Veja, Paulo aqui não está falando de você vai ser salvo ou não. Ele está falando, vocês já são chamados, vocês já foram convocados, então andai de maneira digna a essa vocação pela qual vocês foram chamados. Ele continua com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 1 Tessalonicenses, poderíamos abrir muitos versículos. Romanos, que a gente já estudou, Paulo também fala: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é? Por tudo que Ele fez a vocês, amém? Pela justificação, pela salvação pela fé, pelo habitar do Espírito Santo, rogo-vos, irmãos, amém? Paulo fala dessa maneira. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 8 ao 11. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8 ao 11. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que coisa linda! A esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. E Paulo está falando de salvação perfeita. Não fomos destinados à ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns com os outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse é o ponto. Bem, o cristão verdadeiro não usa da sua vida piedosa para somar com a obra e pessoa de Cristo e dizer eu sou salvo. Não. A nossa vida piedosa é a manifestação da salvação que já nos alcançou. A graça nos basta. Amém? Somente somos salvos pela fé em Cristo Jesus, ou seja, no seu nome. Amém? A todos quanto o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, ou seja, na sua pessoa e na sua obra, como a Escritura assim descreve, revela. Pode lá para Hebreus, vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Hebreus, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 4, 5 e 6, que diz bem assim: porque em certo lugar, presta atenção, irmãos, assim disse no tocante ao sétimo dia. Quem falou isso foi Moisés. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, aí é Davi falando, né? Não entrarão no meu descanso. Amém? Né? O texto diz o quê? Que Deus descansou das suas obras. E o texto também diz, né? Nos 3 versículos que nós lemos, não entrarão no meu descanso. Ora, a pergunta a ser feita aqui é: quem irá entrar no descanso de Deus? Sendo que resta alguns para entrares neles, como diz o texto, né? Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, nesse descanso. Amém? E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Boas novas é o quê, irmão? O Evangelho. Amém? Então a pergunta é: quem irá entrar no descanso de Deus, sendo que resta alguns para entrar, já que alguns não conseguiram? Amém? Em outras palavras, quem irá se salvar? Amém? Porque quando nós falamos desse descanso, nós estamos apontando para o descanso final da pessoa de Cristo, a volta de Cristo, só falamos. Amém? O dia eterno, o sábado eterno. Amém? Ora, a resposta é simples. Aqueles que pela fé descansam como Deus descansou. Amém? O escritor de Hebreus está lembrando isso. Amém? E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Se alguém não vai entrar, quem é que vai entrar? Aqueles que
descansam como Deus descansou. Quem não vai se salvar então, pastor? Aqueles que por incredulidade não querem descansar como Deus descansou. Então quem vai ser salvo? Aqueles que por fé vão descansar como Deus descansou. E quem vai se perder? Aqueles que por incredulidade não querem descansar como Deus descansou. A questão aqui é muito forte, irmãos, e de grande temor e tremor para nós. Porque o texto não está falando das milhões de pessoas ou de seres humanos que nunca ouviram e nunca ouvirão o Evangelho. A estes não foi oferecida sequer, e aí eu vou usar essa palavra aqui, a possibilidade de descanso. Quantas pessoas nesse mundo que nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram o Evangelho, e morreram, e estão aonde? A esses nem a possibilidade foi dada de descanso. Soberanamente Deus os privou do chamado do Evangelho. Mas o texto aqui fala de pessoas a quem é anunciado o Evangelho. Porque fala o quê? Aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então as boas novas estão desde Adão até o último eleito. Amém? Então aqui está falando de pessoas que ouviram o Evangelho, mas não quiseram descansar no Evangelho, em Deus, como Deus descansou nas suas obras. O que vai acontecer quando nós ouvimos o Evangelho, irmãos, ou o que acontece, é duas coisas básicas. Ou ao ouvir por fé vamos descansar, é isso que está aqui no contexto, amém? Ou ao ouvir as boas novas do Evangelho, por incredulidade, continuaremos confiando em nossas obras. Esse é o contexto. Deus descansou, Ele parou de fazer obras. Quem ouvir o Evangelho e descansar como Deus descansou, por fé, será salvo. Quem ao ouvir o Evangelho por incredulidade, continuar confiando e praticando obras, e não descansar, se perde, não entrará. Ora, o agravo da condenação é muito maior para aqueles que, sendo participantes do Evangelho, lembre-se, há uma multidão na história da humanidade que nunca ouviu falar do Evangelho. Mas o agravo do pecado, da incredulidade, da maldade, é muito maior para os que, sendo participantes do Evangelho, ou seja, da igreja visível, teimam em acrescentar, através da incredulidade, obras aonde Deus já descansou das suas. Vou repetir. O agravo da condenação é muito maior para os que, sendo participantes do Evangelho, da igreja visível, teimam, na verdade, em acrescentar, através da incredulidade, obras aonde Deus já descansou das suas. Irmãos, preste bem atenção. Por mais que a pessoa pareça piedosa, esse é o ponto. Por mais que a pessoa fale de Cristo, fale de graça, se ela quer ser salva por obras, ela não tem fé. Ela é uma incrédula. Então, está cheio de pessoas incrédulas dentro da igreja visível, porque eles não descansam. Eles continuam a lutar pela sua salvação. Eles não descansam na obra e na pessoa de Cristo. E isso é considerado, segundo as Escrituras, incredulidade. O que para eles é muita fé, na verdade, segundo a Escritura, não é fé, é incredulidade. Que Deus, nosso Pai, nos livre de cair nesta tentação. Que Ele possa nos livrar desse grande mal, de achar ou de somar o que nós fazemos como necessário para a salvação. O verso de número 7 fala bem assim: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes,
fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, usa a palavra de Davi aos seus contemporâneos. Amém? No Salmo. E o que Davi fala? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E Davi está fazendo uma menção aqui ao povo que foi tirado do cativeiro egípcio e não adentrou por incredulidade, aleluia, na terra prometida. A voz de Deus, irmãos, e a gente vem pautando muito isso aqui nas últimas pregações, é ouvida em cada pregação segundo a palavra de Deus. Bíblia, eu pontuei isso aí porque tem muita pregação judia sequer baseada na Bíblia, então não é Deus falando. Agora, quando um homem de Deus, o mais fraco, e é o caso aqui, né, pregador fraco, sem condições nenhuma, mas se ele está pautado na Bíblia, amém? É Deus falando, amém? Não há como dizer que não, amém? Deus também fala, ou a voz de Deus é ouvida em cada leitura devocional que fazemos da sua palavra, Bíblia Sagrada. Quando você está lendo devocionalmente a sua Bíblia, Deus está falando com você, amém? A palavra é viva e eficaz. Ou seja, todo dia o Deus vivo chama a sua igreja ao descanso, amém? Nos chama a confiar totalmente nele, para a nossa salvação. Não importa quão grandes sejam as dificuldades. Ora, Deus está chamando: venham, eu vou levar vocês lá no passado, para uma terra que emana leite e mel. Chegaram às portas da terra. 12 espias. Quando voltaram, o que 10 espias falaram? O povo é gigante. Eles olham para nós somos como gafanhotos para sermos alimentos deles. Não vamos conseguir. E aí Deus ainda usa quem? Caleb e Josué pregando o Evangelho. Não endureçais os vossos corações, confiem em Deus, Ele vai nos entregar. Esses povos estão tremendo diante de nós. Mas todos murmuraram por incredulidade. Não confiaram, não descansaram em Deus. Deus chama-nos sempre ao seu descanso, a confiar totalmente nele. A Canaã celestial está aí na frente. Não importa as dificuldades. Seus pecados são grandes, irmãos, como eram grandes os moradores da Canaã terrestre. Maior é Deus que nos prometeu a vida eterna. Descansa, irmãos. Aos que vão ouvir esse áudio, descansa. Por que você não descansa? Meus pecados são grandes, pastor. Eu não sei. É muita luta. Descansa. Porque Deus prometeu. E Ele é fiel. O diabo, os demônios, o mundo são poderosos. E aos seus olhos, a igreja, nós somos como gafanhotos para sermos devorados. Maior é Cristo, aleluia, que já triunfou deles, ou de todos eles, na cruz. E nos garantiu o quê? A vida eterna. Descansa, irmãos, porque Cristo já venceu. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Seu coração tem dúvidas, e você teme não conseguir tomar posse da vida ou da terra prometida? Maior é o Espírito Santo, que faz de você seu templo e te traz sempre à memória e no coração as palavras de Cristo, testificando com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Descansa, igreja. Descansa, irmãos. Aleluia. Confia em Deus. Verso de número 8, verso de número 9. Hoje a pregação vai ser rápida. Diz bem assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, verso 8, tá? Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta o repouso para o povo de Deus. Presta atenção. O texto diz duas coisas aqui, não é? No verso 8 ele fala assim: ora, se Josué lhes houvera dado descanso, porque afinal de contas, aquele povo no final das contas adentrou a terra prometida, não é?
Não exatamente aquele povo que caiu no deserto, mas os seus filhos. Amém? Uma nova geração. E o texto fala no verso de número 9, resta um repouso para o povo de Deus. Presta atenção. Depois daquela geração, como nós já falamos, que morreu, a qual Deus não permitiu, não entrarão no meu descanso, amém? Que eles entrassem em seu descanso, ou seja, na terra que mana leite e mel, a Canaã terrestre, amém? Josué e os filhos deles, amém? Junto com Caleb, entraram na terra, amém? Finalmente eles entraram, é só você ler, amém? O livro de Josué, amém? É um livro maravilhoso, amém? Como toda a Bíblia, amém? Josué tipifica quem? Cristo. Moisés também não adentrou, mas não porque Moisés não era homem de Deus, mas porque Moisés era o mediador, como João fala, da lei, e a lei não consegue nos justificar para que a gente possa entrar no descanso eterno. Mas Josué, como tipificação de Cristo, pela graça introduz o povo, amém? Porque Cristo é o que nos trouxe graça, graça sobre graça, amém? Ele é o mediador da graça, amém? Isso é uma tipificação, amém? Então Josué e os filhos daqueles entraram na terra. Mas Davi fala de um outro dia no seu salmo. Ou seja, outro momento em que o descanso iria vir, ou o momento que o descanso virá. O que também não era o tempo de Davi. Davi, quando escreve o salmo, ele não está falando, olha, daqui a alguns anos, no meu reinado, nós vamos encontrar o descanso. Amém? Não era isso que Davi estava falando. Amém? E devemos nos lembrar, isso é interessante, que Davi, que escreveu o salmo e fala que haveria um dia ainda a encontrar um descanso, amém? Foi o rei que unificou a nação, amém? Ou seja, as 12 tribos. E alcançou grandes territórios aonde? Na terra prometida. Humanamente falando, irmãos, o período do rei Davi foi o período em que tomar posse do descanso, ou seja, da terra de Canaã terrestre, ou da terra prometida, foi o que mais se completou. Ele foi o que mais conseguiu realmente tomar posse da terra, daquela terra que Deus prometeu, aonde foi a peregrinação de quem? De Abraão, dos patriarcas, Isaac e Jacó. Mas mesmo Davi, esse rei que tomou realmente posse, unificou a nação, que fez um grande reino, que venceu todas as batalhas e todos os inimigos, coisa que Josué não conseguiu, que os juízes não conseguiram, e todos os que vieram antes, Saul não conseguiu, mas Davi conseguiu. Amém? Mas mesmo Davi e o povo que ele reinava, os seus súditos, não descansou do descanso prometido. Amém? Apesar de terem tomado posse daquela terra física. Por quê? Porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo, e todos os eleitos do passado, olharam para a terra de Canaã, irmãos, aquela terra física, pela fé. Amém? Como um tipo, um símbolo do verdadeiro descanso prometido, que é espiritual, que é o quê? A vida eterna. Ora, Abraão é o pai da fé? Não é isso que as pessoas falam? Amém? Verdadeiramente é. E o escritor de Hebreus vai lembrar disso. Abre Hebreus 11. A visão de Davi, de todos os eleitos do passado, quando olharam para aquela terra física, inspirados pelo Espírito, iluminados pela palavra, viram ela apenas como um tipo, um símbolo do verdadeiro descanso prometido. Hebreus 11, 8 e 16, como Abraão e os patriarcas também olharam. Hebreus 11, do 8 ao 16, diz bem assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar, olha só, que deveria receber por herança. Está falando do quê? É prometida, de Canaã. E partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele o quê? Da mesma promessa, da terra física. Mas veja só o 10, que coisa linda, o que é a fé. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Aleluia. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora veja o 13, que coisa linda. Como é linda a palavra de Deus. Todos estes, Abraão, Sara, bem, Jacó, Isaac, né? Provavelmente alguns servos de Abraão que não são citados, mas creem no Deus bíblico. Amém? Todos estes que peregrinaram, amém? Com temor e temor, falei isso, né? Nossa conjectura. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Opa, calma aí, pastor, mas eles não adentraram, eles não tomaram posse da terra física. Mas olha o 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Realmente, Abraão não adentrou a terra como tomando posse, ele foi peregrino naquela terra física. Mas Abraão nunca se preocupou com aquilo, ele viu que aquilo era apenas um tipo do que era perfeito celestial. Aleluia, glória a Deus. Mas agora, 16, aspiram a uma pátria superior, isto celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia, adornada, aleluia, a Jerusalém celestial. Quando a igreja é visível, irmãos, do Antigo Testamento, ou seja, a nação de Israel, tomou posse da terra de Canaã com Josué e depois com os outros reis, e no seu maior apogeu com Davi, não atingiram o descanso. Bem, ao contrário, os eleitos de todos aqueles entenderam que tomavam posse do significado espiritual contido nela. Amém? Logo, Canaã foi um descanso, sim, amém? Mas em forma de sombra, amém? Para além do qual os crentes têm que prosseguir. Eles entraram na Canaã terrestre a fim de se empenhar por alcançar o céu, ainda com mais tempo. Esse foi o ponto. A buscar a Deus com mais tempo. Ora, veja só que loucura, não é? Os dias de hoje. Se no passado a posse daquela terra não trouxe descanso final, como pode, nos dias de hoje, homens à frente de púlpitos dizerem que os cristãos têm que tomar posse do que é material neste mundo? Como é triste o falso evangelho que se tornou verdade no coração de muitos. Como alguém pode acreditar que tomar posse e o descanso está nesse mundo material das Deus? Hereges, todos os que ensinam esse tipo de coisa são hereges, não são pastores, não são filhos da perdição. E os que assim pensam, que se forem ensinados dessa maneira, devem se arrepender dos seus pecados e voltar para o Evangelho, para a fé. E parar de buscar essas coisas. Nosso descanso não é esse mundo. Esse mundo vai passar. Suas concupiscências, a soberba da vida. Mas aquele que crê em Deus, na sua palavra, permanecerá até o fim. A grande verdade, irmãos, que Deus pode nos abençoar, pode. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando Deus, nosso Pai, nos abençoa com coisas materiais, é para que venhamos a buscar com mais zelo por aquilo que realmente importa, Cristo e a sua obra. Mas aí você pode dizer assim, pastor, então quer dizer que Deus vai acabar nos abençoando, ou então vai abençoar todos os crentes com coisas materiais a fim de impulsioná-los a olhar para a eternidade. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo, irmãos, é que quando você for abençoado materialmente, com um bom emprego, ou com qualquer outra coisa nesse mundo, coisas que você vê que é perecível, que não vai subsistir na eternidade, o seu coração se volte mais para Deus, amém? Para as coisas de Deus. Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Não é isso. Não é que todo mundo vai ser abençoado e Deus com isso vai impulsionar a olhar. Amém? Não é isso. Até porque na história de Israel, muitos saíram da terra prometida, cativos, mas por fé, almejaram a paz celestial. Ezequiel, Daniel e tantos outros. Jeremias, que viu a desgraça do povo de Deus sendo cativo, levado cativo. Não. Porque são poucos os cristãos, irmãos, que conseguem bens nesse mundo, são poucos. Estou falando de cristão verdadeiro, tá? Você pode falar, não, é cristão brasileiro, é uma bênção. Isso aí, irmão, sua graça, a maioria é tudo bode. Tudo bode. Queremos descansar nesse mundo. Cristãos verdadeiros são poucos que vão alcançar bens nesse mundo. E alcançam para quê? Para buscar mais o reino de Deus, ajudando o próximo com aquilo que Deus deu a eles. Nós, todos os cristãos, sejam bem-sucedidos ou não neste mundo, olhamos para o descanso final, o grande dia da volta de Cristo, unicamente pela fé. Nós não precisamos de um tipo. Essa é a nossa vantagem em relação ao passado. Nós não precisamos de algo para olhar que apontasse. Nós olhamos unicamente pela fé. Abre lá em Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 23 e 25. É apenas pela fé. Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós. Está falando da criação ainda. Essa ela aí, se eu ler os versículos anteriores, está falando da criação. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Descanso final. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Amém? Pois o que alguém vê, como espera? Amém? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência. Por isso que Pedro fala bem assim: não demore o Senhor a cumprir a sua vontade. Antes, deseja que todos se arrependam e que ninguém se perca. Porque Pedro tinha o quê? Fé. Ele não tinha pressa. Não é isso que Paulo fala aqui? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia! Glória a Deus! Nossa vantagem em relação aos irmãos do passado, como já dissemos, é grandíssima. Amém? Apesar de ser o mesmo evangelho. Pois pela fé, pela esperança na sã doutrina, somos guiados diretamente ao céu. Amém? Não somos mais guiados por sombra ou figuras. Amém? Mas diretamente, pelas mãos de Cristo, na sabedoria do que? Da palavra, somos tirados do mundo e levados para o céu. 1 de João, capítulo de número 5. Essa é a nossa vantagem. Se é que podemos dizer que temos alguma vantagem sobre os do passado. Amém? 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Amém? E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa é. Aleluia. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Veja, os olhos estão aonde? No Filho de Deus. O escritor de Hebreus, lá na frente, vai falar o quê? Que nós possamos fixar os nossos olhos no autor, o consumador da nossa fé. Porque ele está escrevendo a carta dele a primórdio para Hebreus, que foram ensinados a olhar para os tipos. Ele está falando, não, esquece os tipos, porque eles estavam sendo forçados a quê? A voltar aos velhos rudimentos.
pelos que não creram. E ele está falando, não, olhe para o autor e consumador da vossa fé, olhe para Cristo. Mas cadê Cristo? É fé. É a obra, é a pessoa dele, continua olhando, porque o descanso está nele. Aleluia. Deus nos chama diariamente, irmãos, pela palavra ao seu descanso. Descanso nesta caminhada, porque nós já desfrutamos de um descanso mesmo nesse mundo de Deus. Amém? Não pleno, mas descansamos. Por quê? Porque temos paz com Deus. Amém? A pessoa de Cristo, na sua obra, Cristo fala, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dou. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Amém? E Ele nos chama ao descanso pleno, que virá na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. 1 de João, capítulo de número 3, você está aí no capítulo 5, volte no 3, verso 2 e verso 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Assim como Ele é, veja só, presta atenção nesse texto de João, seremos semelhantes como Ele é. O escritor de Hebreus diz que nós vamos ser semelhantes a Deus. Como? Se Deus descansou, nós descansamos também. Quem vai adentrar? Quem é semelhante a Ele? Amém? Isso é muito lindo. Qual é o último verso de Hebreus? Seremos semelhantes a Ele. Por que nós seremos semelhantes a Ele naquele dia? Porque pela fé nós nos assemelhamos a Deus no seu descanso, enquanto caminhamos aqui. Hebreus, último versículo dessa noite, versículo de número 10. Mas eu quero tomar posse do mundo. Eu quero ser feliz, pastor. Não é isso que é apregoado por aí? Veja o que o versículo de número 10 fala. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Irmãos, parece que eu vou mudar aqui totalmente o sentido, mas não, é o mesmo. A busca por felicidade é uma característica dessa geração. Amém? E quando eu falo geração do mundo. E isso tem adentrado as fileiras da igreja visível. Amém? Todo mundo quer ser o quê? Feliz. E a resposta secular consiste basicamente, para ser feliz, que o homem tem a felicidade em si mesmo. Ele será feliz quando se sentir feliz. Amém? É desse pensamento que vem o maldito pensamento de que nada é na verdade pecado, desde que me faça o quê? Feliz. Herege todo aquele, porque o que está no mundo pode pensar assim, mas herege é todo aquele que se diz cristão e pensa assim. E tem muita gente que pensa assim, que vive assim. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque não é porque eu estou feliz que eu não estou em pecado. Porque pecado não tem a ver com sentimento. Pecado tem a ver com quebra de lei. Se você quebra a lei, você pode estar feliz o quanto for. Você está pecando. E o salário do pecado é a morte. Quem tem esse pensamento, não estou dizendo que o cristão verdadeiro não peca. Mas o cristão verdadeiro, quando peca, ele sente um grande peso no coração. Essa é a diferença. A verdadeira felicidade, irmãos, está fora do mundo. Diferente do que o mundo fala, a nossa felicidade não está dentro de nós. Em pensamento positivo e nada disso. O supremo bem é o Deus vivo que se revela através da Escritura, o único verdadeiro Deus. Ele é o supremo bem. Logo, toda a felicidade está nele. Você quer ser feliz, irmãos? Então busque a Deus.
Deus. Busque a Deus em quem? Em Cristo. Porque só há como achá-lo em Cristo. Nós, cristãos verdadeiros, alcançamos essa felicidade quando levamos em conta, pela fé, a conformidade com sua semelhança. Não é à toa que o escritor de Hebreus está falando assim, verso 10. Vou repetir, nós, cristãos verdadeiros, alcançamos essa felicidade quando levamos em conta, pela fé, a nossa conformidade com a semelhança com Deus. Por isso que ele fala assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, aquele que está feliz, amém? Podemos dizer assim, que entregou, amém? Também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Ou seja, aquele que é feliz é aquele que, como Deus, descansou. Amém? A pergunta que se segue então é, e vamos nos aprofundar bem um pouquinho a mais, o que é, afinal de contas, esse descanso de suas obras? Já falamos, mas vamos um pouquinho mais a fundo. Do ponto de vista dos filhos de Deus. O que é esse descanso de suas obras do ponto de vista de nós, os filhos de Deus? É o que Jesus falou. É o negar-se a si mesmo. Amém? É a mortificação da carne. É quando renunciamos a nós mesmos para viver apenas para Deus. Amém? Paulo entendeu isso. Não é verdade? Está lá em Gálatas, capítulo de número 2, 19. O que é descansar do ponto de vista nosso? É o negar-se a si mesmo, é a mortificação da carne, é quando renunciamos a nós mesmos para viver apenas para Deus. Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Paulo entendeu isso, veja que coisa linda. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para as obras, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo o quê? Pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso só acontece, irmãos. O que aconteceu com Paulo só acontece conosco. Porque senão nós vamos falar isso aqui apenas da boca para fora. O que aconteceu com Paulo acontece conosco quando desistimos das nossas obras de justiça. É isso que Paulo fala aqui, no 19, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com isso. Vou repetir. O que aconteceu com Paulo só acontece conosco quando nós desistimos das nossas obras de justiça. Entretanto, me desculpe. Em virtude da nossa natureza caída, a perfeição disso não é encontrada aqui nessa vida. Quando Paulo fala aqui, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tem agora, que tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo não está falando de perfeição. Amém? Porque Paulo fala que ele era homem fraco. E muitas vezes fazia o que não queria fazer, e o que queria fazer não conseguia. É só ler Romanos capítulo de número 7. Paulo salva. Então, essa virtude, ou essa perfeição, por causa da nossa natureza caída, não será alcançada nesta vida. Por isso, resta um descanso, apesar de já descansarmos. Bem? Logo, o que parece ser um paradoxo, a princípio, é real a todo cristão verdadeiro. Porque a gente está falando de descansar como Deus descansou das suas obras, mas o que parece para nós um paradoxo é real para o cristão verdadeiro. Como assim, pastor? Devemos labutar pelo nosso descanso. O escritor de Hebreus está falando: se hoje ouvis a sua voz, não endureçai. Nós devemos descansar dos nossos atos de justiça. Mas isso não significa que nós não devemos labutar pelo descanso de Deus.
Parece dois paradoxos, mas é a realidade. Os cristãos verdadeiros, inevitavelmente, entrarão no descanso. Vão entrar. Por quê? Pois fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Não está em nós o entrar no descanso, está na promessa de Deus. Mas isso não significa que não iremos correr para o alcançar. O que o escritor de Hebreus fala? Visto tamanha nuvem de testemunhas. Que testemunhas que ele está falando? Ele vai chegar lá, né? Capítulo 12. Está falando dos heróis da fé. Olha quantas testemunhas. Corramos para o autor e consumador da nossa fé. O cristão verdadeiro, inevitavelmente, já estamos no fim, vão entrar no descanso, não porque eles vão correr, porque não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar de sua misericórdia. Então os cristãos verdadeiros, que foram escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo, entrarão, pois Deus é fiel. Mas isso não significa que não iremos correr para o descanso. E eu fecho com Filipenses 3, é um versículo que eu tenho falado em muitas pregações. Filipenses 3, 12. É maravilhoso isso. Como a linguagem bíblica é linda. E une fé e verdadeira obra perfeitamente. Filipenses 3, 12. Olha o que Paulo fala. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido o quê? A perfeição. Não tem como conseguir a perfeição aqui. Mas o que Paulo fala? Ele está marchando, correndo. Mas prossigo para conquistar. Ele vai conquistar. Olha o sinergismo aí, pastor. Mas prossigo para conquistar. Aí o sinergismo cai por terra, né? Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Só labuta, só corre verdadeiramente na direção certa. E qual é a direção certa? É o caminho apertado, é a porta estreita, é Cristo e a fé na obra e na pessoa dele. Quem já foi conquistado por esse mesmo Cristo. Aleluia! Que coisa linda. E ele continua: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Olha só que coisa linda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que são... Olha que coisa linda, irmãos. Ele fala que não conseguiu perfeição, mas logo em seguida o Espírito fala: olha, Paulo, fala aí, ó, que coisa linda. Todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Como assim? Que contradição é essa? Somos perfeitos, porque o que foi perfeito morreu em nosso lugar. E a perfeição dele, a justiça de Deus, foi imputada a nós. Aleluia. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Que sentimento? Que ele tem falado. Vamos correr, vamos labutar, queremos o descanso. Aleluia! Sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Veja que Paulo fala que a verdadeira fé vai convencer a todos dessa verdade. Amém? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Coloque-se de pé, irmão. Aleluia.